Olá, família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, por que chove tão pouco no Nordeste? Isso é uma pergunta que várias pessoas já me fizeram e eu decidi hoje fazer um videozinho falando exatamente sobre isso, o motivo de por que chover pouco no Nordeste. Então, gosta desse tipo de tema? Tem interesse nesse vídeo? Fica comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe bastante esse vídeo assim que assistir e no final, deixe seu like, larga o dedo no like, comente alguma coisa para mim para saber se eu gostei. Agora sim, depois disso tudo, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Bom, pessoal, então tá aqui o mapa do Nordeste, né? Então, nessa região aqui, conhecida como Sertão, né, existe um local, né, que é chamado Polígono da Seca, que estende até um pouquinho aqui da região de Minas Gerais. Mas essa área aqui, principalmente a área do Sertão, é uma área onde, né, a chuva é muito mais escassa. Então, tem sempre aquele problema, seca no Nordeste, seca no Nordeste. Então, a maior parte é essa parte aqui relacionada ao sertão. Meio norte chove um pouco, a zona da mata chove mais ainda, o agreste ainda tem uma concentração de chuva um pouco maior. Só para vocês terem uma ideia de dados, tá? Essa área do Nordeste aqui no sertão chega a chover de 500 a 800 milímetros por ano, isso não é nada, tá? Comparado a Brasília, que chove pouco, e a Brasília tem em torno de um total pluviométrico, em torno de 1.500 milímetros por ano, tá certo? Agora, se falar em relação à Amazônia, então nem fala. Bom, mas vamos então saber o que acontece. Primeiro fator, nós temos o fator oceânico. Então, mesmo o Nordeste estando lá, lá numa faixa praticamente, aquele topozinho, né, principalmente, tá? Esse topo aqui, ele está numa faixa, né, equatorial, né, pouco dentro da faixa tropical, mas também numa faixa equatorial. Mesmo assim, esse mar que banha o Nordeste, né, principalmente o litoral, né, potiguar, cearense, eles têm o quê? Ele tem uma baixa chamada, uma baixa em relação adjacente. Então, a temperatura ela é menor do que o, o mar adjacente. Então, tem esse problema ainda. Com essa temperatura menor, a evaporação é um pouco menor. Então, você tem menos umidade presente ainda. Tá? E nós temos outro fator também, é o fator relevo. Tá? Aí nós temos o seguinte, que existe a Serra da Borborema, que ela atravessa a extensão de vários estados e impede o que é a passagem dessas correntes atmosféricas úmidas, né, que partem do oceano para o interior da região. Então, por isso, chove mais no litoral. É a famosa chamada chuva orográfica, né? Então, onde você tem essas montanhas muito altas, a chuva, a umidade vem do oceano, ela se forma aqui nas montanhas, chove no litoral, e um vento seco, e quando ele desce, ele se aquece. Tá? Ele tem um aquecimento adiabático. Então, quando ele quer, ele desce e se aquece, então ele chega mais quente e seco para o interior. Então, esse é um outro fator. Outro fator também são as frentes frias polares. Ué, mas frente fria no Nordeste? Pois é, né? Você vê como é difícil chegar. Por causa disso aqui, ó. O Nordeste ele fica numa latitude, né, de média a baixa, né? Então, a latitude média a baixa. Então, a linha do Equador está bem próxima aqui, né, do litoral norte do Nordeste, e aqui nós temos uma latitude, né, média, né? Então, uma latitude média abaixo. Aí, meus amigos, eu falo o seguinte, que as frentes frias, até chegarem lá, elas perdem força. E, além disso, né, esse local aqui assinalado já começa a ter o quê? Um encontro de massa de ar diferente. Então, elas vão causando chuvas e vão perdendo força. Aí, quando chega de Nordeste, predomina esse quadro de estabilidade, esse quadro de pouquíssima chuva. Então, isso é um outro problema da região Nordeste. Agora, fatores atmosféricos, sim. Tá? O Nordeste ele está numa área de alta pressão, com correntes de ar que transferem calor para latitudes maiores. Então, essa situação, além de favorecer a estabilidade, ela favorece a ausência de chuvas. Aqui nós temos a chamada cédula de Hadley, né, que é justamente o que? É um local onde predomina alta pressão.
tá nessa faixa da localidade do globo. Então ali você tem, além de alta pressão, você tem uma outra coisa que ajuda também no Nordeste, que muitas vezes quem está lá no meu canal, né, do tempo, né, até mesmo inscreva-se no canal do tempo, só procurar canal do tempo, vai aparecer lá um círculozinho azul, mas está na descrição aí o link. Tá? Aqui eu falo muito sobre os chamados VCAM, né, que são os vórtices ciclônicos de altos níveis, que é uma área onde os ventos, né, dos níveis mais altos lá da atmosfera, eles giram no sentido horário, fazendo que o ar seco desses níveis mais altos desçam, né, na superfície. Então, o que acontece? Ele acaba não formando nuvens. Mas o VCAM, ele tem uma coisa interessante, pessoal, que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui esse mapa aqui eu sempre uso lá na previsão. Então, você vê aqui, tá, o interior dentro do chamado VCAM, ali ele fica mais ou menos ali perto. Vamos ver aqui, ó. Os VCAMs ele fica mais ou menos por aqui e ele varia, tá, entre inverno e verão. Tá? E nas bordas do VCAM, ele tem o que? Formação de nuvens. E normalmente são nuvens de tempestades, nuvens de cúmulos nimbos. Tá? Então esse vórtice comum, por exemplo, ele influencia bastante o Nordeste, tá? E no inverno ele fica mais afastado do Nordeste. Ele fica lá no Oceano Atlântico, enquanto no verão ele se move em direção ao continente. Então, é muito pouco provável que tenha mais chuvas. Inclusive no Nordeste, onde tem mais chuva, é de abril, tá, a maio. Aí o que acontece também? Esses daí são os principais fatores. E temos fatores também da zona de convergência intertropical, que é essa esteira de umidade aqui em cima. Tá? Que ora ela está mais aproximada do continente, ora ela está mais afastada. E eu já falei aqui no canal que uma das coisas que faz com que essa zona aproxima, né, bastante do Nordeste, do litoral norte do Brasil, é o quê? É a oscilação do Ártico. Eu mostrei aqui no canal. Então dê uma olhada no vídeo anterior que eu falo sobre isso. E aí o que acontece? Quando essa zona de convergência ela se aproxima, ela traz umidade aqui, ó, muito para a costa do Nordeste. Então, às vezes, ela está um pouco mais forte e filtra mais um pouco. Mas, mesmo assim, é uma situação que normalmente ela só traz mais umidade aqui para a costa. O interiorzão mesmo não chega. Tá? E um outro fator é quando você tem El Ninho e Laninha. Apesar do El Ninho e de Laninha não serem fatores primordiais, tá? Quando você tem El Ninho, você tem uma predominância de menos chuva. Tá? Quando você tem Laninha, você tem um aumento um pouco nas chuvas. Então, são duas situações diferentes, tá? Onde Laninha e El Ninho. Tá? Quando você tem Laninha, você tem um aumento em torno de 15% da concentração de chuvas. Tá? Laninha você diminui. Então, apesar de nem todas as grandes secas do Nordeste terem acontecido em tempo de El Ninho, mas as maiores secas do Nordeste foram em períodos de El Ninho muito forte, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Falo para vocês aí, se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê uma olhada aí na parte de apoiadores, quem puder, é muito importante, a partir de R$ 1,99 você já pode ajudar o canal a trazer cada vez mais coisas interessantes e também mais recursos, como esse aqui, ó, que eu estou usando hoje, tá? Esse aqui só foi possível por causa da ajuda da inscrição de vocês. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Forte abraço, até a próxima.